Vivemos numa sociedade que romantiza a aparência da riqueza, mas ignora o verdadeiro significado da liberdade financeira. Somos bombardeados por imagens de sucesso material, menos carros de luxo, relógios caros, viagens exóticas. Muitos confundem isso com estabilidade, mas a verdade é que a maioria está apenas afundando em dívidas bem maquiadas. Tony Robbins nos alerta: não é quanto você ganha, é quanto você mantém. Essa frase parece simples, quase óbvia, mas carrega uma profundidade brutal. Quantas pessoas você conhece que aumentaram sua renda, mas continuam vivendo no aperto, que ganham mais do que antes, mas não conseguem dormir em paz à noite por causa das contas que se acumulam? O problema não está nos ganhos, está nos hábitos, está na mentalidade, está na forma como você lida com o dinheiro. E mais, ainda com a vida. Imagine alguém ganhando R$ 20.000 por mês. Aos olhos dos outros, essa pessoa está bem de vida. Mas ela gasta 25 mil, vive com cartão estourado, empréstimos acumulados, uma ansiedade permanente. Essa pessoa está financeiramente livre? Não, está presa. E o mais cruel, está presa por escolhas inconscientes, por padrões que nunca foram quebrados. Por outro lado, alguém que ganha 5 mil, mas gasta 3, investe 1 e guarda 1, pode parecer humilde à primeira vista, mas essa pessoa constrói algo. Ela vive com menos do que ganha. Tem margem para crescer, para respirar e, o mais importante, dorme em paz. Essa é a diferença brutal entre ganhar e manter, entre parecer e ser, entre viver com medo e viver com propósito. A dor financeira tem uma característica cruel. Ela se repete em ciclos. Não importa quanto você ganha, quantos bônus recebe ou quantas promoções conquista menos, se sua mente estiver condicionada à escassez, você continuará quebrado. Tony Robbins diz: a maioria das pessoas ganha dinheiro e imediatamente encontra uma maneira de se livrar dele. Por quê? Porque a mente inconsciente busca familiaridade. E se você foi condicionado a viver no limite, a gastar tudo que entra, você vai repetir esse padrão até que algo rompa essa cadeia. Esse algo pode ser um colapso, a perda do emprego, uma doença inesperada, um divórcio, uma crise nacional. Ou pode ser uma decisão, uma escolha consciente de dizer: chega, eu não vou mais viver assim. Mas antes dessa decisão, vem a dor de olhar para o extrato bancário e ver tudo negativo, a dor de sentir vergonha de abrir o aplicativo do banco, a dor de ouvir o telefone tocando e saber que é o credor, a dor de olhar no espelho e se perguntar: como foi que eu me perdi desse jeito? Essa dor pode te esmagar, ou pode te despertar. Ela pode ser o fundo do poço, ou pode ser o impulso para o topo. Depende da forma como você responde a ela. A dor é um sinal, um aviso. E, se você for honesto consigo mesmo, ela pode ser a força que transforma sua vida financeira para sempre. Riqueza não começa no bolso, começa na mente. Quantas vezes você já viu histórias de pessoas que ganharam na loteria e perderam tudo em poucos anos? Não faltava dinheiro, faltava estrutura, faltava preparo emocional, faltava visão. Tony Robbins ensina que a mente é o centro de controle de toda a sua realidade financeira. Se você se vê como alguém sempre endividado, sempre lutando, sempre sobrevivendo, é exatamente esse o roteiro que vai continuar escrevendo. Inconscientemente, a mudança acontece quando você muda a identidade que tem sobre si mesmo, deixa de ser alguém que mal consegue pagar as contas e se torna alguém que constrói riqueza todos os dias. Isso não é autoajuda barata, é neurociência, é psicologia prática. Você age de acordo com a sua autoimagem. Por isso, antes de mudar sua conta bancária, você precisa mudar sua narrativa interna. Você precisa se perguntar: quem sou eu em relação ao dinheiro? Quais histórias me ensinaram sobre ele? Será que estou repetindo padrões da minha família, da minha infância, da minha cultura? Enquanto você não reprogramar essa mentalidade, todo ganho
será temporário. E toda mudança será sabotada pela voz interior que insiste em dizer que você não merece mais do que tem. Você pode até ter um plano financeiro, mas sem disciplina, ele vira papel molhado. Disciplina é a ponte entre a intenção e a realização. Tony Robbins ensina que o progresso é mais importante do que a perfeição. Você não precisa ser perfeito com dinheiro. Precisa ser constante. Precisa tomar pequenas decisões diariamente que, ao longo do tempo, constroem algo grande. Guardar R$ 10 hoje pode parecer ridículo, mas guardar R$ 10 todos os dias por um ano é quase R$ 4.000. Investidos com inteligência se tornam muito mais. O problema é que queremos o impacto. Antes do hábito, queremos ver os números mudando sem mudar os comportamentos. Só que o dinheiro não responde a desejos. Ele responde a atitudes. Se você quer disciplina, precisa fazer dela um ritual. Gaste menos do que ganha. Sempre. Automatize seus investimentos. Controle seus impulsos. Anote seus gastos. Recompense-se com consciência. Disciplina é desconfortável no início, mas o caos financeiro é muito mais doloroso. Escolha sua dor. A dor da disciplina ou a dor do arrependimento. Muita gente quebra financeiramente porque não aprendeu a dizer uma palavra simples, mas poderosa. Não. Não ao gasto desnecessário. Não ao convite que compromete seu orçamento. Não há comparação com a vida dos outros. Não há voz interna que diz que você precisa daquilo. Agora, Tony Robbins afirma às pessoas: bem-sucedidas fazem o que é necessário, não o que é conveniente. Dizer não a curto prazo é dizer sim ao seu futuro. Mas isso exige coragem, porque o mundo vai te empurrar para o consumo. A publicidade vai te convencer de que você merece se endividar porque trabalhou duro. As redes sociais vão te iludir com a ostentação de quem está tão perdido quanto você. A verdade é que seu futuro financeiro depende da sua capacidade de resistir às tentações do agora. Você não precisa provar nada a ninguém. Não precisa ter o celular da moda, o carro do momento, a roupa da vitrine. Você precisa de paz, de equilíbrio, de liberdade. E para isso, aprender a dizer não é libertador. Dizer não hoje pode ser difícil, mas vai te permitir dizer sim às coisas que realmente importam amanhã. Ignorância custa caro, mais caro que qualquer curso, investimento ou consultoria. E, no entanto, é ela quem governa a vida financeira da maioria das pessoas. Tony Robbins ensina que você não precisa ser um gênio para enriquecer. Só precisa entender as regras do jogo. Mas para entender as regras, é preciso estudar. É preciso ler, pesquisar, perguntar, errar e corrigir. E, principalmente, sair da posição de vítima e assumir o controle. Você não é burro, não é incapaz. Você só não foi ensinado a pensar sobre dinheiro de forma estratégica. A escola não te ensinou. Sua família talvez não te ensinou. Mas você pode aprender agora. Pode quebrar o ciclo. Pode se educar financeiramente. Não estamos falando de virar especialista em bolsa de valores. Estamos falando de aprender o básico, que ninguém te contou. Como funciona o juros composto? Como montar uma reserva de emergência? Como gastar menos do que ganha? Como evitar armadilhas de crédito? Conhecimento é poder. E no mundo financeiro, ele é a diferença entre liberdade e escravidão. Talvez você tenha vindo de um lar onde dinheiro sempre foi escasso. Talvez tenha crescido ouvindo frases como: rico não entra no céu. Dinheiro não dá em árvore. Dinheiro só serve para criar problema. Essas frases viraram verdades internas. E hoje, sabotam seu crescimento. Tony Robbins sempre reforça: o passado não é igual ao futuro, menos a menos que você viva nele. Você não é o que te aconteceu. Você é o que decide fazer com isso. Você pode ter herdado crenças limitantes, mas não é obrigado a mantê-las. Você pode ter crescido na escassez, mas pode construir abundância.
Você pode ter vivido dívidas e privações, mas pode viver segurança e liberdade. Tudo começa com a decisão de reescrever sua história. Não com mágica, mas com consciência, estratégia e ação. Você não precisa seguir o mesmo roteiro dos seus pais. Pode honrá-los, superando o que eles não puderam. Pode inspirar os que virão depois de você. Sua história não é seu limite. É seu ponto de partida. Mudança financeira não acontece num grande salto. Ela nasce dos pequenos passos, repetidos com consistência. Tony Robbins diz: as pessoas não são recompensadas pelo que fazem de vez em quando, mas pelo que fazem consistentemente. Isso significa que a chave da virada está nos seus rituais diários. O que você faz toda manhã, todo final de mês, toda vez que recebe seu salário? Você tem hábitos financeiros conscientes ou age no automático? A liberdade financeira não nasce no impulso, nasce no planejamento. É criada quando você anota seus gastos diariamente, mesmo os pequenos. Estabelece metas mensais realistas e alcançáveis. Reserva 10%, ou, que for possível de tudo, o que entra. Revisa sua vida financeira toda semana, como quem cuida de uma planta que precisa de atenção. Pode parecer cansativo no início, mas logo se torna libertador, porque você para de andar às cegas, para de ser refém da sorte ou do acaso. Você assume o leme da própria embarcação. E aí, mês após mês, os frutos começam a aparecer. Não em forma de milagres, mas em forma de paz. E paz financeira é uma das maiores formas de prosperidade que alguém pode alcançar. Você sabe onde quer chegar? Porque quem não sabe o destino se perde em qualquer caminho. Tony Robbins ensina que clareza é poder. A maioria das pessoas vive apenas apagando incêndios financeiros. Recebe, paga, tenta sobreviver. RPT, sem rumo. Mas quem tem visão, tem direção. E quem tem direção, tem foco. Você precisa visualizar sua vida daqui a 5, 10, 20 anos, como você quer estar financeiramente, onde quer morar, quanto quer ter investido, que estilo de vida quer viver. Não se trata de sonhar alto de forma vazia. Se trata de construir uma imagem mental clara, o suficiente para que suas decisões de hoje se alinhem a ela. Se você não tem clareza, qualquer gasto parece inofensivo, mas se tem uma meta, cada centavo tem um propósito. Você não se sente punido por economizar, sente-se empoderado. Tenha uma visão, coloque-a por escrito, revise-a todo mês e use-a como bússola para tudo: escolhas, renúncias, investimentos. Porque quem tem um porquê forte suporta qualquer como. Chegamos ao ponto de virada. Até aqui, falamos de dor, de padrões, de mudança. Mas agora é sobre decisão. Tony Robbins afirma com firmeza: é nos momentos de decisão que o nosso destino é traçado. Aman. Não mês que vem. Agora, você pode escolher continuar onde está e colher os mesmos frutos de sempre. Ou pode decidir mudar e transformar completamente a sua realidade. Essa decisão não depende de ter dinheiro sobrando. Depende de ter compromisso. Compromisso com você, com seu futuro, com sua paz, com a sua liberdade. Porque liberdade financeira não é sobre ficar milionário. É sobre não ser mais escravo do medo, da dívida, da angústia. É sobre dormir em paz. É sobre viver com dignidade. É sobre saber que você está construindo algo sólido. Você não precisa ser perfeito. Precisa ser intencional. Precisa assumir, de uma vez por todas, que sua vida financeira não será mais guiada por sorte, impulsos ou heranças mentais. Vai ser guiada por você. E quando isso acontecer, o dinheiro deixará de ser uma fonte de dor e passará a ser um instrumento de poder. Gostou desse conteúdo? Então curta o vídeo, ative o sininho para receber novos conteúdos, compartilhe com quem precisa ouvir isso e inscreva-se no canal. Juntos, vamos transformar conhecimento em liberdade. Até a próxima.